Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já está vendo aí embaixo que a gente vai falar sobre os nórdicos hoje, mas antes eu quero dar um recado rápido para vocês ficarem espertos que logo mais vai ter novidade no canal, gente nova aqui com a gente, não aqui com a gente, mas gente nova no canal. Então fiquem espertos, se inscrevam para acompanhar isso aí, a evolução do canal vai ser muito bacana. Sobre os nórdicos, eu quero só falar rapidamente que a gente vai dividir em 4 ou 5 grandes vídeos, mas 4 grandes temas. O primeiro vai ser esse, com um panorama geral, história, a gente vai falar sobre os nórdicos de forma geral. O segundo vídeo a gente vai falar sobre os vikings, história, personalidades. E explicar a diferença entre nórdico e viking. Isso, o que é nórdico, o que é viking, qual é, onde é que... enfim. E aí no terceiro e no quarto, acho que a ideia a gente vai falar de mitologia em geral. É isso. A gente vai falar da mitologia, depois vai falar dos deuses, falar do panteão de Deus, aí vão ser acho que 2 ou talvez até 3 vídeos sobre o assunto, por enquanto são 2, vamos ver como é que vai ser mais lá pra frente, né? Mas é isso, né? É isso. Então, bem-vindos e assistam, aproveita e já dá o like aí. Os povos nórdicos são descendentes dos povos germânicos, que era um grupo etnolinguístico indo-europeu originário do norte da Europa e identificado pelo uso das línguas indo-europeias germânicas, que se diversificaram de proto-germânicas durante a Idade do Ferro pré-românica. Se você viu nosso vídeo sobre celtas, verá que eles também... Era outro grupo indo-europeu que deu origem a outro povo, outro grupo etnolinguístico. Isso aí. Aproveite e assiste lá. Originadas há cerca de 1800 anos antes de Cristo, a partir da cultura da cerâmica cordada na planície norte alemã, os povos germânicos expandiram-se para o sul da Escandinávia e para o rio Vístula, durante a Idade do Bronze nórdica. A Escandinávia ela é uma região geográfica e histórica do norte da Europa e que abrange, no sentido mais amplo e moderno, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Também a gente pode considerar hoje como Escandinávia a Finlândia, as Ilhas Faroe, a Islândia, e tem também alguns estudiosos que ainda conseguem agrupar nisso a Groenlândia e a ilha de Svalbard. Essas terras passaram por muitas épocas de povoamento, despovoamento e repovoamento devido ao intenso frio e sucessivas glaciações. Segundo fontes antigas, o termo Escandinávia pode ter sido de raiz germânica e significa ilha perigosa. Já o termo nórdico ele entrou em uso relativamente mais tarde. O antropólogo franco-russo Joseph Deniker, ele referia-se nos estudos dele a uma raça nórdica lá por volta dos anos 1900. Porém, antigamente, esses povos eles eram conhecidos como, além de nórdicos por alguns poucos povos, como dinamarqueses, suecos, noruegueses, pagãos, rus ou varegues, dependendo da região onde era usado o nome. Outro termo pelo qual eles eram conhecidos eram vikings, mas cabe aqui fazer uma observação. A palavra viking deve ter sido originária de vik, que significa enseado ou baía. Uma hipótese é que viking era aquele que se escondia num vik, e ir em um viking era ir numa expedição marítima, guerreira ou de pirataria. Como a palavra vik também se refere ao termo de mercador, provavelmente ser viking era muito mais uma atividade do que o nome do povo. Foi durante a chamada Era Viking que os povos do norte iniciaram uma grande expansão, estabelecendo-se na maior parte da costa do Mar Báltico, grande parte da Rússia, a Normandia na França, Inglaterra e também atacaram as costas de vários outros países europeus como Portugal, Espanha, Itália, Sicília e partes do leste europeu e do Oriente Médio, que lhes renderam a imagem de bárbaros, sanguinários, saqueadores impiedosos e pagãos, o que de fato também foram, mas não só isso. Eles conquistaram, fundaram e colonizaram povoados. Revitalizaram também, em plena Baixa Idade Média, o comércio marítimo europeu, ainda que temporariamente, com rotas através dos mares Báltico e do Norte, além de usarem rios europeus como o Ródano, o Reno, o Sena e o Tâmisa. Os vikings também chegaram à América antes da descoberta de Cristóvão Colombo, tendo empreendido uma tentativa fracassada de colonização na costa onde hoje a gente conhece como sendo o sudeste do Canadá. Esses povos compartilhavam a mesma composição sociocultural. A língua falada pelos vikings era a mesma, seu alfabeto também era o mesmo, o alfabeto rúnico.
As sociedades estavam divididas, de um modo geral, da seguinte maneira. Primeiro, o rei, que estava no ápice da pirâmide. Abaixo dele estavam os Jaws, que eram homens ricos e livres, e eram grandes proprietários de terra. Abaixo dos Jaws, você tinha os Khals, ou seja, o povo, os homens livres, mas sem posses ou com poucas propriedades. Geralmente eram pequenos comerciantes ou lavradores, por exemplo. Abaixo dos Khals, você tinha os Thralls, ou escravos. Eles eram geralmente prisioneiros de batalha, mas também podiam ser escravos por dívidas ou por crimes. A maior parte dos povoados eram fazendas pequenas, entre 50 e 500 habitantes cada. Nessas fazendas, a vida era comunitária, todos viviam se ajudando mutuamente. Nas fazendas, as pessoas moravam geralmente em grandes casarões comunitários. A mulher nórdica ela tinha funções bem definidas na sociedade, cabendo-lhe desde a administração da casa, a educação das crianças, o comércio, a administração do plantio e da colheita, funções xamânicas, ela podia ser inclusive guerreira e até curandeira. As mulheres também aprendiam técnicas de combate, desde a proteção das casas até a primeira aulas de combate dos filhos, pois na falta do marido poderiam ser ensinados por elas. Existiam técnicas também de xamanismo que só as mulheres poderiam fazer. O Seidir ou Seiyor exigia um treinamento forte por parte das volvas e suas mensagens eram respeitadas por todos. Nas guerras, as sacerdotisas ou as volvas tinham grande importância, determinando quem iria lutar ou não para se conseguir a vitória. Tem um filme que é o 13º Guerreiro, que é com Antônio Bandeiras. É uma expedição dos nórdicos, eles estão lá num país árabe, e aí tem uma volva lá que ela joga o oráculo e ela fala: essa expedição só vai dar certo se tiverem vocês 12 mais um 13º que é ele. Aí aponta pro árabe e o árabe vai junto com eles. É legal porque esse filme é baseado num personagem real. Não que ele tenha... O livro é um romance, né, que é o Eaters, do Michael Crichton, o mesmo autor do Jurassic Park. É baseado numa lenda, mas o cara, o árabe, ele é real de verdade. As poucas coisas que a gente sabe dos nórdicos vieram desse cara e de mais alguns outros muçulmanos. Caramba. Louco, né? Os povoados e regiões possuíam uma assembleia de homens livres chamados de Ting ou Alting, que se reunia para fazer as leis, executar justiça e tomar decisões administrativas. Esse termo sobrevive até hoje. Por exemplo, o parlamento da Islândia é chamado de Alting. Na Dinamarca, o parlamento é chamado de Folketinget. E já na Noruega, ele é chamado de Storlentinget. Quando o rei da França elevou os habitantes da Normandia a duque, né, no caso era um duque, ele criou uma família nórdica que virou nobre da coroa francesa. Dessa descendência vieram grandes guerreiros, como por exemplo Guilherme I, o Conquistador, que invadiu a Inglaterra em 1066, o Roberto Guiscardo e a família dele, que tomaram a Sicília dos árabes entre os anos de 1060 e 1091, e por fim o grande rei Balduíno I, que foi o rei cruzado de Jerusalém. Os vikings não tinham chifres, nem asas nos seus capacetes. Eles acreditavam que isso atrapalhava eles no combate. Portanto, quando você vê um guerreiro com chifres, é mais provável que ele seja um celta do que um nórdico. O rei Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, tinha antepassados dinamarqueses. Por volta de 839 da nossa era, o imperador bizantino criou uma guarda imperial de elite com escandinavos, que ficou conhecida como Guarda Vareg. O mais eminente escandinavo que serviu à Guarda Vareg foi Haroldo Manto Cinzento, que posteriormente estabeleceu-se como rei da Noruega entre 1047 e 1066. Há várias evidências arqueológicas que comprovam que os vikings chegaram e faziam comércio com a cidade de Bagdá, que era o centro do Império Islâmico. As sagas nórdicas recontam histórias de berserkers, furiosos guerreiros vikings que são atacados por uma raiva incontrolável durante a batalha. Ou pode ser que, conforme um estudo publicado em 1956, o comportamento enlouquecido dos berserkers fosse o resultado do uso de um cogumelo alucinógeno conhecido como Amanita muscaria. A gente citou ele, inclusive, um dos primeiros vídeos do canal, acho que o quinto vídeo do canal, sobre xamanismo. E é o mesmo cogumelo que inspirou o Mario Bros, né? O cogumelo do Mario Bros lá. Com certeza.
E como a gente explicou, né, os vikings eram muito mais, o nome era muito mais uma atividade do que o nome do povo. E hoje a gente já sabe por achados arqueológicos modernos de que boa parte desses vikings eram mulheres. E é sobre os vikings que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então por hoje a gente encerra aqui o nosso vídeo. Se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, dá um like lá para ajudar a gente. Se você ainda não entrou na página do Facebook, entra lá, dá uma curtida também. Às vezes a gente posta as coisas por lá. E a gente queria chamar vocês para assistir a série Vikings. Ela vai estrear em fevereiro, né? No History Channel, se eu não me engano. E é uma série bem legal, tá indo para a 4ª temporada, fala bastante dos nórdicos. Ela costuma ser bem fiel aos costumes da época. Muita coisa que a gente vai falar aqui é possível vocês visualizarem lá na série, que tem lá na série. Tem no Netflix também. Tem no Netflix. A primeira e a 2ª temporada tem no Netflix. E a gente não tá sendo patrocinado. Isso, Poderia. paga nós, Netflix. Paga nós. É. Põe nós lá no Netflix também. Netflix. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessa introdução sobre o povo nórdico. E semana que vem... Vikings. Pode ter raiz germânica e significa ilha perigosa. Fugiu. Por quê? Dá pra melhorar. É isso aí, galera! Curiosidades. A primeira eu não achei nem nada curioso. Como não, caralho? Bom. Você sabia que o Guilherme I e o Balduíno I eram descendentes de nórdicos? Nossa, isso é demais! O Guilherme I é o cara que reconquistou a Inglaterra em 1066. William the Conqueror. Guilherme o Conquistador. Legal. E Balduíno I foi um dos maiores reis cruzados. É aquele macaco lá, né? Isso, Balduíno. Que tomaram a Sicília dos árabes entre 1060 e 1091 e Beduíno. Por volta de nada. Nada de mim. Por volta de 839 a.C., não? Depois. Eu já vi. Você já viu? É, o meu. Chora. Não, isso é mentira. As sagas nórdicas recontam histórias de Berserkers. As sagas nórdicas recontam histórias de Berserkers. O que eu falei? Berserkers. Que ficou conhecida como Guarda Vareg, o mais eminente escandinavo. As sagas nórdicas recontam histórias de Berserkers. É fácil, é muito mais fácil do que você tá inventando. E é sobre os vikings que a gente vai falar mais especificamente no nosso próximo vídeo da semana que vem. Então, até lá. já fica assim, não fala.